Fábio, os dados são os novos dados da OMS, a OMS atualiza os seus dados praticamente todos os dias, mas ela tem um delay, ela tem um atraso, porque ela precisa reunir os dados dos 194 países. Então, ela ainda está se referindo aos dados do Brasil de quarta-feira, tá? Não são os de quinta-feira, que foram ainda piores, são os dados de quarta-feira. E nesses dados de quarta-feira no mundo, o Brasil não só é o líder em novas infecções, mas ele e esse é o dado absolutamente assustador, ele representa 30% de todas as novas infecções no mundo. Foram 240 mil novas infecções no mundo, das quais 71 mil no Brasil. Então, você tem aí 30% da pandemia hoje no mundo, dos novos casos, acontecendo num país só, que é o nosso, infelizmente, é o nosso. Então, essa é uma situação, da quarta-feira, na quinta, ontem, os dados do Ministério da Saúde foram ainda piores. Os dados do Ministério da Saúde já falavam em 75 mil, não 71 mil. Então, vamos colocar o que é que está acontecendo. O Brasil é o novo epicentro da pandemia, superou os Estados Unidos. Claro, não em termos de números totais, porque os americanos tiveram um ano de 2020 muito pior, inclusive, com uma população ainda muito maior. Mas a atual, que é também o que importa, a atual pandemia no mundo é hoje 30% dela concentrada no Brasil. Isso no que se refere ao número de novos casos. No número de novas mortes, o Brasil basicamente está empatado com os Estados Unidos na liderança. Foram, em 24 horas, 1.940 casos nos Estados Unidos, 1.940, e no Brasil, 1.910. Né? Então, é praticamente um empate. Agora, e aí a gente pergunta, quantas pessoas morreram no mundo nessas 24 horas? 6.400. Então, mais uma vez, em termos de mortes... Peraí, já me desculpa, morreram 6 mil na quarta-feira e no Brasil morreram 1910, que é a conta feita com dados oficiais. Quer dizer, o Brasil teve quase um terço das mortes do mundo, das mortes também, não só das contaminações, é isso? Também olha. Então, é absolutamente assustador, não é algo que você possa falar, não, mas isso porque tem uma população muito grande, não, isso porque é um país... Não tem nenhum tipo de argumento. O argumento não existe. O argumento são esses números, eles são um retrato de hoje, na verdade, de ontem, ou seja, o retrato de hoje, que a OMS vai fazer provavelmente nas próximas horas, é ainda pior e consolida o Brasil como o novo epicentro da pandemia. E não é um epicentro, é um pouco mais do que os outros. Não, é muito mais do que os outros. Isso é a parte dramática. O que eu também coloquei aí, Fábio, é que não só aqui na ONU, mas, Fábio, até na padaria, na conversa com o médico dos meus filhos, qualquer coisa que você faça aqui hoje, quando você fala que você é brasileiro, primeiro que eu já vi, isso aconteceu comigo, da pessoa dar um passo para trás e perguntar, você não voltou agora do Brasil não, né? Você fala, não, faz tempo, inclusive, que eu não vou. Ok. Claro, eu escrevi isso. Os europeus não têm nenhuma lição de moral a dar nessa pandemia, de nenhuma forma. Agora, a realidade é que a percepção pública é de um país que não é só pária, é um país que é uma ameaça. Eu vi aí nas redes sociais, mas como é que o Brasil é uma ameaça? A China é muito mais uma ameaça. Então, vamos lá, sim. E por isso ela pagou um preço muito caro, e por isso, imediatamente, ela aplicou todos os lockdowns possíveis, fechou todo o seu país para poder controlar. E controlou, né? Ou pelo menos reduziu de uma forma drástica a situação. Hoje, a China não é ameaça. A China foi uma ameaça? Certamente. Nós estamos falando de hoje. E aí, qual é o problema no caso brasileiro? Qual é a percepção? Primeiro, você tem uma situação grave, mas você não tem o reconhecimento da liderança política de que ela é grave. Ao não ter o reconhecimento, você não tem a medida e, portanto, você gera uma dúvida, uma percepção de desconfiança no resto do mundo. Você poderia me dizer, mas calma aí, variante também aconteceu no Reino Unido? Claro, e foi extremamente preocupante, e é extremamente preocupante. Mas o que fez o governo no Reino Unido? Fechou o país, ou fechou, pelo menos, as cidades onde essa variante existia, e nem assim conseguiu controlar.
mas fechou. E agora você já vê uma queda bastante importante no número de novos casos no Reino Unido. Não só isso o Reino Unido fez, como teve vacina suficiente, na verdade, é um país bastante avançado nessa questão, e outra questão simbólica, mas extremamente importante. O Boris Johnson, por mais problemático que ele seja como líder, ele assumiu a responsabilidade. Ele fez uma declaração dizendo a responsabilidade por esse caos é minha. A responsabilidade não é de mais ninguém. Não é culpa dos jovens, não é culpa do cansaço, não é culpa da favela ou do local mais complicado da cidade, não é culpa dos imigrantes, não é culpa de ninguém. A responsabilidade por esse caos é minha. Eu não ouvi isso na situação brasileira, né? Na verdade, tem até o contrário. Aqui na ONU, por exemplo, o governo brasileiro sempre toma a palavra para dizer: nós estamos agindo, nós estamos indo muito bem, nós estamos até garantindo vacinas. Isso foi o que a Damares disse aqui, outro dia. Na verdade, num telão que foi colocado aqui. Então, é muito grave, não apenas a situação brasileira, é muito grave também a situação de ameaça, de dizer, olha, não vamos assumir essa responsabilidade nem em ações e nem em palavra. E aí, qual é a resposta mundial? Qual é a situação mundial? Muita preocupação porque você vê, obviamente essa situação é grave em vários lugares do mundo, mas nos Estados Unidos a curva é descendente, mas de uma forma radical. Em outros países europeus, ela ainda pena. Na França, por exemplo, voltou a subir, mas imediatamente que voltou a subir, voltaram os confinamentos, sem questionamento. Então, não é só a ameaça, que a ameaça é global, certamente. A ameaça também é por falta de resposta.